Olá pessoal, saudações a todos! Como vão vocês? Estão aproveitando bastante esse momento aí de isolamento, de afastamento social para dar seguimento aos estudos? Espero que sim! Estamos juntos mais uma vez e hoje nós vamos concluir as nossas reflexões, meus queridos amigos e colegas estudantes do 5º período. Hoje nós vamos concluir as nossas reflexões sobre casamento. Vamos tratar da eficácia do casamento. Esse tema está previsto no Código Civil, artigos 1565 ao 1570. Nós já estudamos o casamento sob 3 planos. Nós já falamos sobre a questão da existência do casamento, falamos a questão da validade e agora vamos tratar do 3º tema, que é a eficácia do casamento. Se o casamento existiu, certamente existe não apenas uma mudança de situação dos cônjuges, das duas pessoas envolvidas. Haverá também toda uma consequência de caráter social, de caráter patrimonial. Então, não vai ser apenas uma mudança simples, no sentido de uma união formalizada, estabelecida. Então, vários efeitos, várias consequências serão perceptíveis a partir desse casamento. Bem, nós temos aí a situação em que o casamento aconteceu, ele é válido e ele vai ter todos os seus efeitos de caráter social, de caráter pessoal e caráter patrimonial. Mas pode ser que esse casamento aconteça, ele não seja válido, ou seja, existe alguma razão para a decretação da sua nulidade, algum vício, alguma situação que envolva nulidade ou anulabilidade. Esse casamento é questionado judicialmente, existe uma decisão judicial declarando a nulidade, o que resolve deliberar pela anulação desse casamento. Mas mesmo assim, nós vamos identificar alguns efeitos, algumas consequências. Elas não fogem do casal. Então, gente, nós temos que analisar aí, diante de uma eventual situação de invalidade, a condição em que cada um se portou diante da situação. Por quê? Nós temos aquelas situações em que havia o vício, mas ambos estavam de boa fé. Então, não era do conhecimento de nenhum dos dois, do casal, não era do conhecimento deles a existência daquela situação que poderia impedir a realização do casamento. Ou então, pode ser que era do conhecimento apenas de um, o outro não. Então, tem aquelas situações de putatividade. Nós temos que analisar se estamos diante de um casamento putativo ou não. E aí temos que verificar a condição de boa-fé ou não dos cônjuges. Por quê? Sempre que ficar constatado diante da anulação do casamento que houve boa-fé, nesse caso, nós vamos reconhecer os efeitos do casamento, desde a sua celebração até o momento do trânsito em julgado da decisão que deliberou por anular esse casamento. Então, o efeito do casamento, ele será perceptível. Esse casamento vai ter uma consequência real, reconhecida juridicamente. Agora, existem aquelas situações em que o casamento ele é anulado e resta configurada, constatada e comprovada judicialmente a má-fé. Então, em relação àquele ou àqueles que agiram de má-fé, eles conheciam aquela razão e quedaram-se inertes, foram omissos, aí esse casamento ele não vai ter
o seu efeito reconhecido. Ou seja, a partir do momento que acontecer a sentença reconhecendo a anulação, nesse caso, ela terá o efeito ex tunc. Ou seja, a consequência da anulação, ela vai retroagir ao momento da celebração, de maneira que não haverá nenhum eventual benefício para aquelas pessoas que não agiram de boa fé. Então temos que averiguar essa circunstância. Lembrando que, independentemente dessas consequências, não haverá nenhum prejuízo em relação aos filhos de uma eventual anulação do casamento e também não haverá prejuízo a terceiros. O direito de terceiros deve ser também igualmente resguardado. Bem, quando a gente fala de efeitos do casamento, de eficácia do casamento, nós temos que analisar aí sob 3 óticas. Sob o aspecto social, pessoal e patrimonial. Então, num primeiro momento, nós vamos observar que esse casamento ele tem um reflexo social, no sentido de que a própria constituição da família matrimonializada já vai evidenciar essa situação. Até porque a família ela é a base da sociedade, ela é reconhecida dessa maneira. Então, o primeiro aspecto social que nós vislumbramos é a constituição de uma nova família matrimonializada a partir desse casamento. Então, institui-se uma nova família na sociedade. Nós temos também uma outra consequência aí de caráter social, porque até então você era reconhecido na sociedade como uma pessoa solteira, né, ou um noivo. A partir de agora, a partir do casamento, o casal, o marido, a mulher, eles passam a ostentar a condição de consortes, de cônjuges. Eles passam a ser respeitados pela sociedade como um casal. E uma outra consequência também é a questão da alteração do estado civil. Então, tem um caráter pessoal, particular, mas também toda uma eficácia e reconhecimento social. Então, agora você passa a ostentar o estado civil de casado, você muda o seu estado civil. A partir do casamento, uma outra consequência também de caráter social é que vai nascer um vínculo de parentesco por afinidade entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Então, passa a existir um relacionamento parental entre essas duas, entre você e a outra família, entre a pessoa que se casou e os parentes do outro cônjuge. Ou seja, há um reconhecimento civil dessa vinculação de parentesco. Ela não é consanguínea, ela é por afinidade. E também uma outra consequência que pode decorrer do casamento é na hipótese do menor, que já tenha 16 ou 17 anos. A partir do casamento, obviamente, ele vai depender da anuência dos pais ou suprimento judicial, mas nesse caso haverá também a consequência em relação a esse menor que tenha 16 ou 17 anos, a sua emancipação, como prevê o artigo 5º, parágrafo único, inciso 2 do Código Civil. Então essas são basicamente as consequências sociais de um casamento. Agora, no tocante à questão da eficácia de caráter pessoal, essa é mais evidente, essa é algo mais próximo da realidade do casal e diz muito respeito a essa autonomia, a essa possibilidade da livre manifestação de vontade, no sentido de deliberar sobre aspectos que envolvem essa união, essa entidade familiar, essa família que se constituiu. Então, o primeiro ponto importante diz respeito ao livre planejamento familiar.
Então, a partir do casamento, o casal ele tem essa autonomia, essa liberdade de deliberar sobre a questão da paternidade, se querem ter filhos imediatamente, quantos filhos, em que momento. É claro que tem que ser observado também o princípio da paternidade responsável, que representa algo basilar no tocante ao direito de família. Mas o casal ele vai ter essa liberdade, essa autonomia para deliberar sobre a questão do livre planejamento familiar. Então, o importante aí é o diálogo, é o consenso, é essa comunhão de interesses para que haja esse consenso. Um segundo aspecto, a partir do casamento, haverá a imposição de deveres aos cônjuges. É muito interessante a gente falar sobre isso, até uma curiosidade. Se você pegar o artigo 1566 do Código Civil, ele trata dos chamados deveres do casamento. Você vai encontrar fidelidade recíproca, você vai encontrar vida em comum no domicílio conjugal. Antigamente falava-se muito da questão do abandono do lar, né, que era uma violação ao dever do casamento, poderia gerar motivo aí para a separação, para o divórcio. Nós temos também mútua assistência como um dos deveres do casamento, sustento, guarda e educação dos filhos e também respeito e consideração mútuos. Esses são os deveres. Hoje já não há tanta relevância essa questão dos deveres do casamento, porque antigamente o descumprimento a um dos deveres poderia gerar motivo para a extinção do vínculo conjugal, por culpa daquele que violasse algum dos deveres. Mas hoje não há mais nenhuma discussão quanto à questão da culpa. Então, quando a gente vai tratar de um divórcio, até mesmo de uma extinção de união estável, essa questão dos motivos, das razões que estão levando o casal a esse afastamento, a essa extinção de vínculo conjugal, elas são praticamente irrelevantes. Então, o que vai ser objeto de deliberação é quanto ao presente em vista do futuro. Então, você vai pensar na questão de guarda de filho, direito de convivência, na questão de eventual prestação alimentícia para os filhos, para os próprios cônjuges, partilha de bens, mas não tem nenhuma relevância você discutir quais foram as razões que levaram a essa separação ou a esse pedido de divórcio, de extinção do vínculo conjugal. Mas é uma questão interessante, até porque muitos desses deveres, eles dizem respeito a questões que não necessariamente terão uma sanção de caráter jurídico, mas decorrem de circunstâncias que são admitidas e que são exigidas num contexto moral. Então é importante que sejam observados esses preceitos, até para que não haja essa reprovação social no tocante a essa atuação ou a essa conduta do casal. Mas são aspectos que têm uma relevância muito grande para a manutenção de uma união. A fidelidade recíproca, a questão da vida em comum, do domicílio conjugal, quer dizer, se casou, tem aquela máxima, né? Quem casa quer casa. Então o casal tem que estar ali, tem que estar junto, tem que estar compartilhando aí todas as questões do dia a dia. A mútua assistência, então não é só assistência material, assistência pecuniária, em todos os aspectos, é a presença, é a atenção do dia a dia. Sustento, guarda e educação dos filhos, mesmo que haja uma discrepância em relação aos ganhos do casal, cada um deve contribuir na medida da sua proporção. Então, quando se fala em sustento, guarda e educação, significa que ambos devem compartilhar
essa responsabilidade, principalmente aí em relação aos filhos. Sempre buscando garantir o melhor interesse do menor. Então é preciso sempre prezar pelo melhor pelos filhos. E por último, respeito e consideração mútuos. Respeito em relação às opções religiosas do outro, às opções de lazer, né? Então tem que deixar aí o marido assistir o futebol no final de semana, né? Então é importante esses aspectos aí, até para a manutenção mesmo da harmonia na convivência desse casal. Mas hoje esses deveres, eventual violação, não vai trazer uma consequência aí tão grave para o direito de família. Ainda nessas consequências pessoais do casamento, nós podemos também destacar os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos comuns, se existirem esses filhos comuns. Então, é uma consequência pessoal, né, desse casamento, essa obrigação de cuidado, de zelo em relação aos filhos. E o direito também de adoção do sobrenome do outro. Então, a partir do casamento, você vai ter a opção de incluir no seu nome o sobrenome do cônjuge. Então, são algumas das consequências de caráter pessoal. E, por último, a questão patrimonial. A partir do casamento, nós teremos essa comunhão de vida que também contemplará aspectos, consequências de caráter patrimonial, que se apresentam, na verdade, desde o momento da habilitação, quando o casal ele já vai ter que optar por um dos regimes de casamento. Ele vai poder optar ali, ele já vai tomar uma decisão que vai interferir bastante nas questões envolvendo comunicabilidade patrimonial. Seja para, no futuro, essa questão ela contribuir para a solução de eventuais contendas envolvendo partilha de bens, ou então envolvendo também até mesmo direitos sucessórios. Então é importante estar atento a essas consequências patrimoniais do casamento. Em síntese, essas consequências patrimoniais, elas dizem respeito, primeiro, à questão da corresponsabilidade do casal no tocante aos encargos da família. Está relacionada aí, né, a questão do sustento da família, da educação dos filhos. E isso independe, essa consequência independe do regime de casamento. Então, não importa o regime, o sustento da família e a educação dos filhos é uma obrigação de ambos, independentemente do regime. Ambos devem contribuir. O casamento ele vai definir o termo inicial para a incidência do regime de bens que for a opção do casal. Então, é a partir do casamento que nós vamos considerar aí a comunhão universal, a separação de bens, a comunhão parcial, se essa for a opção do casal. E o casamento ele também tem uma consequência patrimonial muito relevante, que é no sentido de conferir ao cônjuge a condição de herdeiro necessário na maioria dos regimes de casamento. Então, basicamente, essas são as principais consequências, sejam elas de caráter social, pessoal ou patrimonial, envolvendo o casamento. Com isso, nós encerramos, então, as nossas reflexões sobre o casamento. E, a partir da próxima aula, vamos tratar de outras temáticas de muita relevância e significado envolvendo o direito de família, seja no contexto social, seja no aspecto também acadêmico, seja no contexto jurídico, ok? Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Estudem bastante, aproveitem cada momento de folga, cada momento de isolamento,
para estudar direito civil. Grande abraço.